meus irmãos, vamos para mais um estudo dessa noite. Boa noite a todos, boa noite, Rosélia. Boa noite a todos nós, né? Que seja uma noite de muito aprendizado para todos nós. A nossa leitura é do livro Busca e Acharás, o capítulo que chama Conquistando Simpatia, André Luiz. Aprenda a sorrir para estender a fraternidade. Eleve o seu vocabulário para intercâmbio com os outros. Carregue as suas frases com baterias de compreensão e otimismo. Eduque a voz para que ela seja mobília digna de sua imagem. Converse motivando as pessoas para o bem a fazer. Não corte o assunto com anotações diferentes daquilo que interessa ao seu interlocutor. Quem aprende a ouvir com respeito, fala sempre melhor. Diante de problemas a solucionar, esclareça com serenidade, sem destacar a perturbação. Quanto possível, procure calar as suas mágoas, reservando-as para os seus colóquios com Deus. Recordemos, todos necessitamos uns dos outros, e a palavra simples e espontânea é a chave da simpatia. Comportamento de ágil. Nesse momento, Senhor, levantar o pensamento de Deus, agradecendo as pessoas espirituais, por trabalho, possamos nesse momento estar vinculados com o nosso irmão, com todos aqueles que precisam nesse momento do atendimento, que possam, através desse estudo, dessa questão, passar a ter um novo entendimento, uma nova compreensão. E nós também, Senhor, não possamos ficar aqui apenas a estudar, possamos colocar em prática no nosso dia, na nossa vida, na nossa convivência com todas as pessoas, com os espíritos encarnados e encarnados. Esses ensinamentos que vão falar com o nosso coração. Jesus, nesse momento, que a espiritualidade foi ou não, possa nos envolver a paz. Graças. O Rita, ainda está dando algum problema no som aí. Não sei se é aqui o meu. Parece que tem um eco às vezes, aí está ficando baixo. A leitura foi bem, depois ficou baixo. Aí, agora, tá vendo? Deu. Deu uma interferência. Parece que tem um. Será que é o meu? Vamos ver. Então, nós estamos hoje, né, mais uma vez, estudando sobre o Evangelho, a luz da doutrina espírita, que é do Midim, baseado no estudo do Midim de Uberaba. Esse episódio, a Luísa, é o 186, o nosso vai ser o 76. Então, a Luísa começa comentando que ele já faz esses estudos desde janeiro de 2012, já faz 10 anos que está fazendo, né? Eu fui olhar aqui, nosso primeiro foi postado em julho de 2020, mas na realidade a gente já fazia antes, né? E vocês já faziam antes, bem antes, né? Então, não sei. Aí eu fiquei pensando, né? Que a gente tem essa permissão, né? E essa condição, quem sabe a gente faz 10 anos aqui também, né? Eu vou falar com 74 anos, já quem sabe a gente vai verdade. Vou tentar tirar o meu som aqui, que não está dando, tá? Mas, como ele mesmo diz, a gente, né, continua publicando sempre no sentido da gente compartilhar um pouco dessa espiritualidade que tem feito tanto bem para nós, que tem saciado, né, essa nossa fome de bem-estar, de reflexões mesmo, que levam a gente a um sentimento, né, de melhoria. E a gente está no capítulo 13, né, do Evangelho de Mateus, e vamos retomar o versículo da última semana, que é o versículo 13, que é o seguinte: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. É Mateus, capítulo 13, versículo 13. Né? E a gente destacou, né, semana passada, começamos a destacar, são os 3 verbos: ver, ouvir e compreender. Na semana passada, nós estudamos o verbo ver. Falamos, né, que Jesus vai citar esse verbo
que indicava um dos atos, né, da confissão religiosa desde a antiguidade, era mais usado pelos cristãos, que era a oralidade, né? Desde que o Novo Testamento foi escrito, né, através das anotações de Levi, ou pelas cartas de Paulo, né, e depois os outros evangelhos que vieram com a tradição cristã. Então, eles pautam muito o ensinamento nas escrituras, né, no ato de ler as Sagradas Escrituras, no texto de santos, né? E a doutrina espírita seguiu essa tradição. Continuou, a gente sabe, né, que a quantidade de literatura que a gente tem. Porque realmente a tarefa de Kardec fundamental foi a publicação dos livros, né? São os 5 do Pentateuco, depois vem Chico Xavier com as obras de mais de 400. Eu achei interessante falar que Chico continua, né? Aparecendo mesmo depois de desencarnar, ainda aparecem textos dele, né? Então, ele fala que o que estudamos é que o mais importante não é ler, mas que proveito que a gente tira dessa leitura, né? Já é uma complicação você não ter o ato de ler, é importante que você leia. Pelo menos aquela leitura básica, né? Do culto, do evangelho, ou uma pequena leitura diária, isso tem que estar na nossa rotina, principalmente do espírita, né? E essa leitura superior vai trazendo para a gente um conforto, uma orientação, né? A gente, quando você faz essa leitura, você se volta para um equilíbrio, né? Então, hoje a gente vai continuar, nós analisamos o ler, agora nós vamos ouvir, né? Então, mesmo no tempo de Jesus, quando já existia, né, a Bíblia escrita, a oralidade, o discurso falado também era muito importante, porque a maioria da população não sabia ler e escrever. Então, era preciso se usar o verbo, né, a falar, né, na sinagoga. Eles liam, aqueles que sabiam ler liam, mas a maioria só ouvia, né? E muitos dos discípulos não sabiam ler, fala, né? Isso eu nunca tinha pensado nisso, né? Realmente, acho que é só Mateus, né? Mateus, ele fala que Judas, e Pedro provavelmente nunca aprendeu a ler. Depois eu lembrei de Lucas, mas Lucas já vem depois, né? Lucas já nem conhece, já vem depois, né? De discípulos, já foi muito... já foi mais... Mas realmente, eu lembro que às vezes em alguns episódios eles mostram as mulheres da Madalena, né? Sabia ler, ou se interessou, e começava a ensinar, mas eles falavam que mulher, principalmente não tinha que ler, eles se incomodavam com isso, né? Então, era muito pouca gente aqui, né? Nas sinagogas, né, eles aprendiam com os mais sábios, ou com os rabinos, que eram aqueles que sabiam ler o texto fundamental, que era lido no sábado e era lido em hebraico. Mas quando era lido em hebraico, eles não entendiam. Então, alguns comentários, né, que eles estavam nos Targumim, né, como eles não sabiam ler, aí eles comentavam em aramaico, que era para eles poderem. Então, Jesus ficava lá na beira do lago, né, mas Jesus nunca testou nada, não tem nenhuma... É interessante, né, a gente falar isso, né, mas Jesus não escreveu uma linha, né, ele foi só falado e depois... E depois eles falam que foi muito tempo depois, não foi na época que Jesus ainda estava, né, que foi escrito, né? O que eu achei interessante, assim, que eu fiquei pensando nisso, porque eu falei assim, o que é a propagação da verdade, né? Isso que a gente tem que ter muito claro, porque apesar dessa tradição oral, quer dizer, a escrita surgiu muito depois, a interpretação nossa e deles também, que poderia ter sido assim, uma interpretação ainda bem rasa, né? De profundidade, mas a verdade se mantém. É muito bonito isso, né? Dentro da lei divina. O próprio Paulo, né, quando ele fala que 70% do trabalho do Paulo foi discurso. E a gente vê as cartas de Paulo e acha assim, né? Mas, na realidade, a maior propagação dele foi em praça, sendo apedrejado e fazendo discurso. Era oralidade, né? Muito lindo isso, né? Então, apesar da dificuldade das pessoas, do entendimento, da faixa evolutiva que a gente
isso é uma lição muito grande para a gente, que as coisas não vão se perder, a verdade não se perde no tempo. É bonito, né? São tradições, né? Que vão se passando, né, de geração para geração. E acho que é igual uma receita, né? Receita de família, né? Que sua avó fazia, sua mãe foi passar para sua mãe, né? E vai até mudando, né, um pouco, mas a essência fica ali. Porque o ensinamento em si, né, quando você tem um bom senso, tem que ficar. Ele cita, por exemplo, Kardec, né? O livro daquele Viagem Espírita de Kardec, de 1862, que é formado só por cartas, né, que Kardec escreveu, mas é referente a discursos. Antigamente as pessoas, eles não faziam um discurso igual Haroldo, igual o Divaldo faz hoje, né? Eles anotavam, faziam, e na hora era lido. E aí aquilo ficava anotado, então era uma coisa que ficava guardada, né? Assim, as palestras na Europa, né? Ele foi para a França, para a Bélgica, andou boa parte da Europa nessas viagens dele, falava, né, com o público, ficava hospedado nas casas das pessoas, dos companheiros, fazia amizade, e aí depois trocava essas cartas com ele. Isso há uns anos atrás ainda era assim, né? O pessoal me comenta que os oradores estavam hospedados nas casas, aí conversavam, isso é fácil, né? E, quer dizer, havia esse hábito, né, de se escrever para depois falar. Isso tudo foi ficando gravado, né? Depois é que veio o áudio, né? O livro, né? Por exemplo, o livro Psicofônica do Chico, foi o Carlos Pastorini que doou, né, para ele, para o grupo, um aparelho, e eles passaram a gravar, e dessas gravações é que surgiu o livro Instruções Psicofônicas. Aí veio o vídeo, né, VHS, como é que já mudou, né? Em tão pouco tempo eu fiquei pensando, né? Tem coisas que a gente já nem consegue, por exemplo, disquete, aquelas fitas de VHS, você nem tem mais aparelho para ouvir assim mais. Hoje em dia já, Foram substituídos, né? Já foi tudo substituído, né? Então ele fala, né, do Divaldo, do Raul Teixeira, do Jerônimo Mendonça, né? Que aí sim eles passaram a ser filmados, e muitas pessoas até então só conheciam a voz deles, né? Não conheciam eles assim, não tinham. Já tem uma foto, talvez, né? Não conheciam, né? A partir do vídeo, né? Aí veio a internet, né? E hoje em dia tem as mídias, né? Tem essa tecnologia, né? E aí é onde ele pergunta, né? Vem a reflexão, né? A tecnologia, com certeza, né? De registro daquilo que a gente ouviu ou será ouvido, melhorou muito. Mas será que a nossa maneira de ouvir melhorou também? Nós ouvimos bem aqui? Então, eu senti vergonha na hora que ele fez esse posicionamento, que eu falei assim, não pode alegar que não... Né? E a qualidade do som, né? Isso aí é uma coisa assim, impressionante que a gente tem aí hoje, mas e nossa, a gente está ouvindo bem? No tempo de Jesus tinha, né, a dificuldade, né? Ele tinha que subir no morro, tinha que subir uma ladeira, tinha que se afastar da cidade, porque o barulho da cidade atrapalhava. Paulo subia, né, no púlpito, e a gente, né? Foi tudo só melhorando, melhorando. Quer dizer, não é a velocidade da internet importante, né? A pergunta não é sobre, mas sim assim, o que eu já ouvi falar do Evangelho, né? Nas minhas, não só agora, né? Mas há quanto tempo eu venho falando do Evangelho? Será que eu estava lá em Roma, antiga? Será que eu ouvi Santo Agostinho? Será que eu ouvi, né, Francisco de Assis? Tem todos esses ensinamentos que vêm, né, acumulando, Eurípides de Françanu, fazia reuniões, né? Eu falo que fazia reuniões nas quarta-feiras, que a gente também grava, né? A gente posta na segunda, mas a gente grava na quarta, né? Mas é interessante que o negócio da quarta-feira, ele grava na quarta, Eurípides de Françanu grava na quarta, e nós gravamos na quarta também, né? Então, a gente está ouvindo, vendo tanta coisa, né? Será que a nossa, aí ele fala, será que a nossa escuta espiritual aperfeiçoou?
junto com a tecnologia de transmissão de voz. Né? Aí, ou será que ele só... Uma coisa que eu fiquei pensando assim, na época, você imagina Jesus com multidão, e ali junto aos discípulos, né? E ele sempre subia ao monte, quer dizer, dá um aspecto até de elevação, a acústica do ambiente, né? Mas o quanto também as pessoas que ali se encontravam estavam numa posição assim de escutar mesmo, porque se não se fizesse silêncio, se não se colocassem com essa disposição de escutar o mestre, né? A coisa, porque eram verdadeiras multidões. Então, não você tinha imagina, não microfone, tinha não tinha microfone, recurso nenhum, né? né? É a questão do ambiente, quer dizer, a propagação da voz, né? Então, o quanto que as pessoas também faziam essa pausa silenciosa para escutar. Talvez hoje, isso sou eu que estou falando dentro do entendimento que eu tive, né, do estudo. Talvez hoje a gente tenha todas essas possibilidades de um som ideal, mas faltando realmente em nós essa A postura escuta, né? de pausa, de silêncio, é fazer silêncio para escutar. Eu acho que o grande desafio nosso hoje é esse, né? Silenciar nossa alma para ser capaz de escutar. Né? Incomodando. Aí ele fala, né, que será que a gente absorveu? Aí ele diz, né, por exemplo, Simão Pedro falou 5.000 palavras, dessas 5.000, né, o meu coração registrou 1.000, né? E aí, o que eu faço com essas 1.000? Eu uso para quê? Para repetir para os outros. Ah, essa aí serve para o fulano, serve para o meu marido, serve para o meu filho, mas e para mim? O que eu guardo para mim? A gente tem esse hábito, né, de ficar pensando, aquela a palestra foi boa, foi muito boa, né? Mas meu marido tinha que estar aqui, meu filho tinha que estar aqui, né? Porque eu acho que serve sempre para os outros. Nunca, e aí ele fala, essa impessoalidade na escuta é uma coisa que vai atrapalhando a gente, né? Está faltando a gente investir essa carapuça. A gente entender que o recado é para nós mesmos, não é para ninguém que você não. Mesmo que aquilo que a gente vê no outro é porque está em nós também. Né? Psicologicamente fala assim, né? Aí ele vai para o caminho verdade e vida, né? Essa leitura, convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredora oportunidade, e forçoso é convir que, se o homem deve estar pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Então, é isso que você falou, né? Que às vezes a gente ouve e acha que você está ouvindo e aquilo que você ouviu é para o outro, né?
quando ele fala que, olha, quem ouve aprende, quem fala doutrina, né? Então, é muito importante a gente ter em mente o quanto que a gente precisa desse aprendizado para nós, né? Dá aquela Se eu aprendo a respirada, né? fazer Pensar no que silêncio, você vai falar, não... É o que ele fala, né? Aquilo vem na boca, você fala de forma precipitada, né? Sem digerir aquilo. Muita gente atropela, porque aí a gente entende errado o que a pessoa falou, e aí a pessoa nem consegue explicar. Não, mas eu não isso que eu quis, por isso que eu quis dizer, mas você já entendeu errado, aí aquela precipitação vai fazer com que você use palavras carregadas de emoções assim, negativas, né? Então, ele deixa esse conselho para ouvir primeiro com atenção, ouvir com calma, ver se realmente foi isso que a pessoa quis dizer, porque às vezes a pessoa também está alterada, né? Ela também está... E aí isso vai sendo, uma questão de sintonia mesmo, né? Porque você fica de um jeito, a pessoa está também, aquilo vai só piorando. Quando ele fala, né? Quem ouve aprende, quem fala, né? Doutrina, um guarda, o outro estágio. Então, aí ele fala, né? Você acha que você veio para quê? Para doutrinar? Você que vai doutrinar os outros? Ou você veio para aprender? Então, nós estamos aqui para aprender, não para ficar doutrinando. É lógico que em alguns momentos a gente a troca função da experiência. reencarnação é essa, né? É A missão é aprender, aprendizagem. não estamos aqui só para ensinar, né? E, olha, com a cólera você não vai fazer nada. Falando, você pode fazer alguma coisa, né? Mas silenciando vai fazer tudo. Aí ele comenta, né, que os espíritos mais elevados, eles falam pouco. Não são de... Né, Chico, ele comenta do Chico, né? Que o Chico não falava tanto, ele falava pouco, né? No convívio diário. Lógico que a gente tem a ideia que ele falava muito, mas não falava, né? Os espíritos mais evoluídos não são de muitas palavras, né? São mais atitudes, né? Então, e esse aprendizado, né? Essa coisa, quando a gente fala, né, que você vê, é um cuidado que a gente tem que ter, quando ele fala assim, na realidade a gente escuta palestra, mas você tem dificuldade em entender aquele ensinamento como ser aplicado a você. Aí você olha como que a gente faz isso no movimento espírita, é sempre aplicado a outro, ao meu filho, ao meu marido, ao meu companheiro de trabalho. Mas essa dificuldade de silenciar e ouvir para realmente aprender o que a lição quer falar para mim. E a gente tem muita dificuldade nisso. E outra coisa que ele fala aqui também, né, foi até naquele texto que eu li no começo, né, que a gente faz muito, às vezes a pessoa está falando de algum problema, alguma situação, né? Vamos dizer, você está fazendo um atendimento, que era o que o Chico fazia, né? Ele ouvia 40 minutos da pessoa, deixava a pessoa falar. Até o psicólogo faz isso, né? Ele ouve primeiro, deixa a pessoa desabafar, mas não é o que a gente faz. A gente fica falando junto, ou então fica reclamando também, né? O outro fala assim, eu estou com uma dor no joelho. Mas o meu dói o joelho, a perna, o pé. Você quer mostrar a dor maior. A sua dor é a maior. Então, assim, como é que você vai confrontar uma pessoa com mais dor? Né? Então, não tem muito jeito, não, né? Então, o que mais? Aí agora ele vai para o Bênção de Paz, né? Capítulo 35, ouçamos também. Isso. Ouçamos também. É um comentário do versículo do Evangelho de Marcos 7,34, quando Jesus encontra com um surdo gago. Ou seja, alguém que tinha dificuldade de ouvir e que, por conta disso, também falava mal, né? E ele explica que existe um paralelo. Geralmente, quem ouve mal espiritualmente também fala mal. Não no sentido da fonoaudiologia, né, da voz em si, mas no sentido da gentileza, da elegância, do bom senso. Porque entende mal, então reage de forma agressiva, ferindo, magoando as pessoas, né, que falam dessa forma, ofendendo. A pessoa que você vai falar com ela, ela não entende,
você disse, aí sai entendendo tudo errado, pessoas perseguidas, eu imaginei, né? E mesmo que você diga para ela assim, não foi isso que eu quis dizer, ela é complicado, né? Então, aí ele fala que todos nós somos um pouco surdos e gados no sentido espiritual. Ouvimos mal e porque ouvimos mal, falamos de forma desastrosa. E hoje em dia, né, as pessoas estão assim, parece a reação, Reativas, né? Estão muito reativas, né? Já estão com o pé atrás, já fica assim, esperando, né? É justamente essa dificuldade, né, de silenciar para ouvir. Então, como a gente está muito impaciente em relação a isso, o que você faz? Você reage, aí você fala mal e fala magoando o outro, né, ferindo. Então, a gente saber ouvir é um grande problema que a gente tem, né? É porque a gente já vai ouvindo, já vai julgando, né? Já vai julgando, né? Você já vai criando, já vai estabelecendo um julgamento. E com isso você já cria, mentalmente, você já cria um ambiente, uma sintonia não tão boa, né? Porque no momento que a pessoa começa a te falar, você já começa a pensar, mas também, ó, né? Por que ela está nessa situação? Que seja isso que seja, mesmo que seja mentalmente, aquilo já cria uma situação, né, de energética ruim. E a gente sabe que influencia tudo, né, nesse momento. Isso é difícil. Quer ler aí o texto? Ouçamos também. Ouçamos também. Depois, erguendo os olhos ao céu, Jesus diz, Efatá, que quer dizer, abre-te. A palavra do Cristo ao surdo e gago intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Quanto de nós precisamos hoje consagrar atenção ao divino apelo? Quantos problemas nos cruciam a alma por trancá-la às sendas libertadoras que a experiência oferece? Encarcerados quase sempre no poço do eu, nada mais lobrigamos que a sombra das ilusões a que nos afazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. O Senhor nos solicita a descerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechados ao entendimento e ao serviço. Indispensável, abriga o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso, imperioso abriga igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos. Diante do enfermo do espírito, encarcerado em si próprio, disse Jesus, abre-te. Saibamos acolher a advertência sublime e, perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu e ouçamo-la também. Eu gostei quando ele fala, né, que todo egoísta é surdo, né? Então, é a gente ficar encarcerado em si mesmo, nessas ideias fixas, né? E aí a gente vai esbanjar o tempo e a força que a gente tem lamentando. Então, é a leitura convidando a gente, né? Vamos nos abrir, né? Sair desse fundo do poço do egoísmo, olhar mais para os nossos problemas, né? E ouvidos para ouvir a voz do outro, ter maior compreensão, né? Acolhendo essa advertência divina. O que o versículo fala é que Jesus está fazendo uma prece, né? Ele olhou para o céu e falou, abre-te, quer dizer, pedindo para Deus, né? É um pedido de Jesus, pedindo para Deus abrir os ouvidos, né? E aí ele fala, quando que nós vamos conseguir? Quando Deus abrir os nossos ouvidos. Só quando a gente estiver aberto, né, a escutar, né?
E aí ele fala que qual cotonete, ele fala de cotonete gigante, que é interessante também, né? A espiritualidade tem um cotonete gigante. Qual que é o cotonete? Cotonete da dor e do sofrimento. Até limpo nossos ouvidos espirituais, e só depois que a gente sofre, que a gente tem a dor, é que a gente começa E a, a prestar atenção no outro, né? A ouvir o outro. Né? e a mensagem do Evangelho é justamente essa, né? Sai para a luz, abre-te. E ele falou, realmente eu me lembrei muito, né? Ele fala dos lugares, né? Onde a gente para ouvir, nos consultórios médicos, nos hospitais, nas internações. Eu lembrei em filas de UTI, que é uma coisa política, né? São momentos assim muito difíceis, né? Quando você está você está esperando aquela fila de espera da UTI, é uma coisa complicada, né? Porque aí fica, aquela hora, né? Quem tem a maior dor, né? E eu até me lembro quando na minha casa eu levava muito para ele, estar envolvida naquele clima ali, que era um clima pesado, né? Assim, hoje fala, quando você está na fila do INSS, é quando você está num momento assim, né? De dificuldade que que vai acontecer, né? E você encontrar alguém que está pior que você ainda. Ele dá o exemplo, né, dele, que ele estava em um lugar que ele estava falando na coluna, mas ele tinha a mãe dele, tinha outras pessoas para ajudar. E ele disse, o tinha o mesmo problema dele, mas era sozinho, não tinha ninguém, não tinha, estava perdendo tempo de emprego, estava voltando para a terra dele. Então, é isso que ele fala, né? Se você se fecha, se você não quer ouvir o outro, né, é como criança rebelde. Que a mãe está falando, ela fica falando, tranca os ouvidos e fica assim, não, 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 não. É terrível, né? Verdade. Ele dá o exemplo do livro Lições da Vida, né, o prefácio, onde ele diz, algumas gazelas despertam com o leve bater das asas de um pássaro, mas existem rochas que só acordam com a explosão de dinamite. Né? Então, às vezes, Deus está tentando, né, falar com a gente, né? Mas se você está se negando a ouvir, aí ele bate o gongo, né? Bate um sino de igreja bem alto, aí não tem jeito, né? E papá, abre-te, acorda. Mais alguma coisa disso? Não deve ser, eu acho que não. Falamos tudo. Agora tem do Vinha de luz. Vinha de Luz, ouvistes. Quer ler agora? Pode ir. Livro Vinha de Luz, capítulo 101. Ouvistes? Tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. Né? Aí, do grego, é escandalon, que é isso? É uma armadilha, né? Isso, para você não cair em armadilha, né? Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências do trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns, ou seja, não caia nessas armadilhas diárias. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas, pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda em capacidade de maior entendimento. Suportariam remotos de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades de Deus. Né? Então, quer dizer,
ele está dizendo, né, que Jesus falou isso mesmo, né, que a gente não ia encontrar facilidade, né, não tem essa facilidade. No dia a dia, a gente trabalha, arruma casa, né, ele fala, passeia com o filho. Quando você está desatento a alguma coisa, no que Deus está falando, né, a última palavra você precisa estar, como é que eu vou dizer? São difíceis, né? Pedro fala com ele, né? Às vezes é difícil. Pedro falou com Jesus, né? Mestre, essas coisas que o Senhor diz são muito difíceis de serem ouvidas, né? Aquele livro, ele cita o livro Sinal Verde, né? Que são advertências diárias mesmo. No seu dia a dia, você vai ter sempre essas dificuldades, né? Aí ele fala, veriam de perto a calúnia, a pedrada e a ingratidão. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto o mestre divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações edificadoras, ensejo de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que não se escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Quer dizer, a gente tem que estar atento, porque para não cair nessas armadilhas diárias, né? Que é o que está falando o texto, você ficar no dia a dia distraído com essas coisas, né? E a primeira frase lá desse texto é muito oportuna, porque ele fala, né? Antes de retornar às esferas resplandecentes, não nos deixou, o mestre, né, divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências do trabalho a fazer. Quer dizer, e ele foi claro, né? O tempo todo teve clareza nisso tudo. A nossa dificuldade está justamente, né, no ouvir. Porque a gente imagina que o que a gente quer na realidade? Só facilidade, né? E nesse estágio evolutivo que a gente se encontra, a gente não vai ter que ter algumas dificuldades para ter esse aprendizado, né, tão necessário. Nesse mesmo livro, tem uma leitura que eu achei também que é muito bonita, chama-se, é no capítulo 70. Olha, guardemos o ensino. Quer dizer, porque o ensino veio, mas é necessário que a gente guarde, né? Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. É uma passagem de Lucas também. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muitos poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Somos nós, né? Ele falando aí, né? Que a gente ainda não sabe atender o apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. Quer dizer, quando ele fala aqui que todo egoísta é surdo, né? É a gente aqui, né? Quando a gente está se concentrando só em si mesmo, né? A maioria não pretende ouvir o Senhor. Olha que frase linda essa, olha. E sim falar ao Senhor. Qual se Jesus desempenhasse simplesmente função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. Então, na realidade, assim, a gente não está querendo ouvir, a gente quer falar a ele, né? Os petitórios, né? Como se ele fosse o nosso pajem ali, que estivesse pronto a atender os nossos caprichos, né? São alunos
que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. Olha como que é bonito, né? Essa semana eu assisti um vídeo da TV, que ele, falando, né, ele começa falando assim, eu não entendia por que ele falou que o pai dele tinha um funcionário que tinha problemas e queria morrer, que era um idoso, que já tinha defeito físico, que vivia querendo pedindo para morrer. E aí quem morre é um irmão dele, jovem, que era casado, tinha filhos, tinha uma vida pela frente. E ele falou, eu não consigo entender isso. E foi conversar com alguém. Aí a pessoa falou assim, mas então você é mais inteligente que Deus, né? Que bom que você é inteligente, né? É por quê, você? Porque Deus, de alguma forma, levou... Deus não está nada errado. Se ele levou o seu irmão e não levou o outro, Deus não teve Deus. Você está querendo ser mais inteligente que ele. Você sabe mais que ele, né? E aí até um vídeo bonito, que depois tem uma moça que dá um testemunho também, que ela perdeu sofreu um acidente, uma vida perfeita, com 4 crianças, 4 filhos adolescentes, já jovenzinhos, e ela sofre um acidente e morre o marido e as 4 crianças. E num carro queimado, e ela dá um testemunho bonito, que daí para frente ela até escreveu um livro depois. Então, você fala sobre perda de entes queridos, né? Então, quer dizer, você quer ter mais, você não quer ouvir Deus, você quer falar com ele, você quer dizer o que ele tem que acontecer na sua vida e na vida dos outros, né? Tem mais aí, Luiz Papel? Ele fala assim, e a maneira de loucos buscam agir em nome de Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Então, quer dizer, é a dor, né? O cotonetezinho, né? Vai chegar. Não poucos se revoltam desencantados. Não se deixem, contudo, não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o divino mestre transmitido alguma lição ao acaso? Então, gente, o Emmanuel, ele realmente ele é mágico, né, com as palavras. Eu pensei num outro viés dessa questão do Levi, que tem um capítulo que sempre me impressionou muito, desde que eu estudei aquele livro Mecanismo da Mediunidade, é o capítulo que fala de ondas e percepções, que fala do continente do infrasom, né? E que aí ele fala assim, abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada movimenta-se no império do infrasom, ou seja, algo que a gente não escuta, né? Porquanto os sons continuam existindo, sem que disponha de recurso para assinalá-los. Ou seja, não é porque você não escuta que ele não está te influenciando. Então, quando o veículo passa, por exemplo, por uma ponte ou um trem passa e agita a porta, né, da residência do trem, né, é uma transmissão do infrasom. E aí tem outras ondas elétricas que são imperceptíveis. Em semelhantes faixas da vida que a ciência terrestre assinala como continente do infrasom, circulam forças complexas. Contudo, o espírito encarnado, ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão silêncio. Para ele, isso é silêncio, mas não está. Depois ele fala dos sons perceptíveis, né, que quando aumenta um pouco a frequência, a gente ouve. Na frequência aproximada de pouco além de 15 mil vibrações por segundo, não raro o ouvido vulgar atinge a zona limite. Os animais ouvem, né, o ultrassom, alguns animais têm essa... Aí prossegue a escala ascendente, recursos e proporções inimagináveis, aos sentidos vinculados ao plano físico. E aí depois tem outros reinos ondulatórios que são, aí vem o infravermelho, ele vai explicando tudo isso, vai para a cor, né?
Alteia-se a ordem das ondas e surgem depois o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anilado e o violeta. No comprimento da onda em que se localiza o violeta, os olhos humanos cessam de enxergar. Todavia, a série das oscilações continua em progressão constante. Aí vem a chapa fotográfica, né, o raio-x, os raios gama, tudo isso vai crescendo. Mas, conclusão, semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas no reino do espírito com base nas forças do pensamento. Então, olha como isso tudo ainda pode, ainda que a gente não escute, aquilo ainda pode influenciar. Porque a gente não tem os sentidos ainda, né? E aí, no outro capítulo que fala da mediunidade, que fala de efeitos intelectuais, ele fala que seria esse caso das ocorrências cotidianas que ele está falando aqui. Tomemos o homem moderno buscando o jornal da manhã. Vê-lo-emos procurando o setor do noticiário com que mais sintoniza. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesses imediatos, assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais. Então, como você vai? Você pega um jornal, você pega agora uma televisão, você vai aonde? Vai aonde te interessa, né? E aí, pelo reflexo condicionado, cada um per si falará na ação em perspectiva, com impulsos e resoluções individuais, embora a ideia fundamental lhe seja comum. Porque aí uma pessoa fala, lê aquilo, aí ela vai e fala com o outro. Aquele outro está sintonizado porque também está interessado naquele assunto, né? Pelo reflexo condicionado específico, aurido através da imprensa, depois que ele leu, né? Ambos produzirão raios mentais subordinados ao tema em foco, comunicando-se intimamente um com o outro e partindo no encalço do objetivo. Suponhamos, porém, que o leitor se decida pelos fatos policiais. Avidamente procurará os sucessos mais lamentáveis. Finda a voluptuosa seleção dos crimes ou desastres apresentados, escolherá o mais impressionante aos próprios olhos, para nele concentrar a sua atenção. E aí ele vai exteriorizar. Nesse estado de ânimo, atrairá companhias simpáticas que, em escutando as conjecturas, passarão a cunhar pensamentos da mesma natureza, associando-se-lhe à maneira íntima de ver. Não obstante, cada um se mostra em campo pessoal de interpretação. Quer dizer, embora cada um tenha o seu olhar, mas quando aquilo vai se espalhando, vai criando, né, uma mentalização geral. Por vezes, semelhantes conjugações de ondas desequilibradas culminam em grandes crimes públicos, nos quais espíritos encarnados em desvario pelas ideias doentes que permutam entre si, se antecipam às manifestações da justiça humana, efetuando atos de extrema ferocidade em canibalismo franco, atacados de loucura coletiva, para mais tarde responderem às silenciosas agressões da lei divina, cada qual na medida da colaboração própria, no que se refere à extensão do mal. Quer dizer, uma coisa que começou com uma pessoa lendo um jornal, pelo fato de ela ter dado ouvido a algo, aí ela foi e conversou com o outro. Né? Nas mídias isso está muito acontecendo. Cria-se uma ambiência que gera essa violência toda. Mas, da mesma forma, podia ter criado uma coisa boa. Você tem que tomar cuidado, né, César? Com o que você está sintonizado. É tudo sintonia, né? A gente vive num mundo de sintonia, né? Influenciamos e somos influenciados o tempo todo, né? E aí vai falar para a palavra compreensão, né? Compreender. A gente já tinha falado, né? Nos dois primeiros, agora nós vamos nos compreender. Aí ele fala, como surge a compreensão nesse contexto? Aí ele fala que conhecer é assimilar um conteúdo. Entender é se sensibilizar, se emocionar com o conteúdo. Mas compreender é exteriorizar o conteúdo, né? É onde, aí ele dá o exemplo do Simão Pedro, sabia que era o Simão Pedro. Sempre ouvi falar, mas não sabia que era o Simão Pedro que falava disso, Simão Pedro de Lima, né? Existem 3 momentos na doutrina espírita. A primeira, né? Que ela entra, né? Quando você entra no espiritismo. A segunda é quando o espiritismo entra na gente.
E eu sempre soube falar que ele sai da gente, né? Mas sai se exteriorizando. Mas ele fala, aí ele dá um outro viés, então é muito interessante falar. E tem o terceiro momento, que é uma faca de dois gumes. Ou o espiritismo sai por você, ou ele sai de você. Aí você abandona, porque aí você não quer, porque você não se preocupou, não deu conta. E é verdade, né? Eu sempre entendi esses três momentos, né, de outra forma. Porque ele tanto pode sair de você, né, através de você, porque você ficou e começa a dar exemplo, começa a dar testemunho, né? Mas que ele pode também sair de você, e aí você não ter compreendido, né? Compreender é quando você põe para fora aquela emotividade que o conhecimento provocou. Aí ele vai no livro Ceifa de Luz, capítulo 29, Compreensão, onde Emmanuel comenta a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é muito famosa, né? A gente já falou dela muito. Pode falar. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos na terra, e não tiver compreensão de meus semelhantes, serei qual congo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir a fé a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua em benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma, não se desvia em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal, tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade evidentemente, a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então, é questão, né, da compreensão aí, se a gente não... É mais do que você... A gente estava até falando que você tem que conhecer e tem que se emocionar. E agora a gente vai mais para a questão do compreender. O que é compreender? Não adiantou nada você entender intelectualmente e nem se emocionar se você não vai colocar em prática, né? Se você não vai agir, né? A exteriorização. Paulo está dizendo que não adianta você entender intelectualmente nem emocionalmente, se não existe essa prática, essa ação, a exteriorização do conteúdo, né? Então, você pode sair, você pode conversar várias línguas, falar com todos os cientistas do mundo, né? Se comunicar com os espíritos também, né? Principalmente através da mediunidade, entender qualquer tipo de livro acadêmico, pode ler todas as obras do André Luiz, mas se você não tiver um processo de exteriorização disso, um trabalho, alguma coisa para fazer, é só barulho, né? Só o sino que toca, mas é inútil, né? Aí ele deu exemplo, né? Que ele pode montar um trailer, né? E sair visitando todos os centros espíritas, participando de todos os congressos, vendo todas as lives, né? Isso não é garantia de paz, de consciência no plano espiritual. Porque ele vai estar, vou estar bem informado, né?
Mas isso pode acabar, mas se você está bem informado e se emocionou até com isso, mas você não fez nada, você está com um grande problema na mão. É um fardo para carregar de um conhecimento que foi adquirido, mas que você não... Eu achei interessante, por exemplo, quando ele fala no texto fala que a compreensão é tolerante. O que é ser tolerante? Tolerante é alguém que desculpa e aceita as falhas do outro. Né? Ela é prestimosa, ou seja, gosta de ajudar, gosta de servir. Né? Não sente inveja, não se precipita, ou seja, não tem ansiedade, né? Não se ensoberbece em coisa alguma. Então, não tem, é tanta coisa que fala aqui, né? Mas, olha, se você for enumerar, né? Tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita, não se ensoberbece, não tem ambição, não se apaixona pelo interesse próprio, não se irrita, não suspeita o mal, tudo suporta, crê, né, no bem, espera o melhor, sofre sem reclamar. Não se regozija com injustiça, procura ser útil, e aí de todas as maiores, de todas elas, a maior a fé, a esperança e a caridade. Né? Maior de todas. Mas No fora livro da escrito caridade, de né, Luz não há também, salvação. ele tem um capítulo que é Ante o Sol Eterno, que o Emmanuel fala o seguinte: se ouvistes, pois, a palavra de Jesus, descer, conduzes contigo, não mais o frio do desânimo, ou a paralisia da ociosidade da queixa, porque terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessantes, única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale da negação e da morte. Eu gosto quando ele fala, né, inflamar, né, o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessante. Então, é compreender e trabalhar. É muito grandioso isso, né? Aí eu fico analisando assim mesmo, né? A gente faz tão pouco, né? Mas se você parar para pensar, aquilo que você faz, assim, quando você consegue fazer minimamente pelo outro, gente, aquilo seu coração já é invadido de uma paz. Não é assim que acontece? Quando alguém te pede um favor e você é capaz de fazer aquilo assim, espontaneamente, Naturalmente, né? naturalmente, Sem né? aquilo já parece que vem uma força, uma luz que te penetra, que já te dá um sentimento tão bom. Agora, imagine quando a gente conseguir fazer isso o tempo todo, a toda hora, né? Como que não, a vida de todo mundo né? vai ser muito melhor, né? É o que ele fala, né? Compreensão é a vida de Jesus sendo vivida pelo homem comum, que deixa de ser o homem comum e passa a ser o homem de bem. Né? Quem que é o verdadeiro homem de bem? Aí você dá valor à leitura, né? Vai dar valor ao ouvido, né? Ou aqueles que vêm além da letra, ouvem além da palavra, e aqueles que são capazes de pegar o que leram e o que ouviram e transformar isso no cotidiano em coisas simples, coisas comuns. É fazer, né? De forma natural, né? Sem mostrar para ninguém, sem ficar com a procuração de vaidade, né? De interesse pessoal. E ouvir o Cristo, né, em todos os ângulos do nosso caminho. Em todo momento, a gente tem a oportunidade, né, na família, no companheiro, junto à criança, junto ao idoso. O tempo todo a gente está recebendo, à frente de um adversário, né, ao pé de um enfermo, perto de um ignorante, porque se a gente olhar assim, por que o mundo... Outro dia eu ainda estava lendo até uma página, aí fala que a gente tem que entender que quem está errando, no fundo, ainda é ignorante, porque não aprendeu.
E a gente tem que tirar essa questão do julgamento, né? Como se a gente não fosse ignorante. A gente é também, né? Mas a tendência é você ver isso no outro e esquecer um pouco de você, né? E tem uma hora que ele fala, não, Deus, o que Deus espera de você? Ele só espera que você pare de reclamar um pouco, né? Só de você parar de reclamar um pouquinho, já vai Fazer o ao melhor, sossego, né? né? Igual criança chorona, que fica lá, meu Deus, na hora, Verdade. né? Criança birrenta. Está na hora. Eu vou encerrar com uma poesia do Casimiro Cunha. Eu gosto. Não, ela é bonita, essa eu nem vou ler, né? Meu Senhor, Pai de bondade, de luz e amor sem fim, não me abandones às trevas que trago dentro de mim. Não me deixe repousar no leito em flor da ilusão. Dai-me a bênção luminosa de tua repreensão. De espírito encarcerado, nos débitos que inventei, tenho sede do equilíbrio que nasce de tua lei. A chaga alheia, Senhor, sei curar, lenir ou ver, mas sou tardo na visão, na esfera do meu dever. Põe freios duros e fortes ao meu serviço verbal. Muita boca leviana tem dado guarida ao mal. Que a tua bondade, enfim, sempre pronta a prever e a prover, seja em tudo e em toda a minha vida a minha razão de ser. Meu Senhor, Pai de bondade, de luz e amor sem fim, não me abandones às trevas que trago dentro de mim. Uma semana de muita paz, de muita luz para todos nós. Uma semana que Deus quiser, vamos em paz essa semana.